Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós trouxemos uma novidade no mercado da advocacia, que é uma ferramenta de research jurídico. O que ela faz? Ela basicamente traz oportunidades de causas e áreas do direito em ascensão, dentro exatamente da sua área da advocacia. Ou seja, ela permite que você tome decisões mais estratégicas, como por exemplo, descobrir como as pessoas estão procurando, qual é o percentual, qual a relevância disso, se isso está em alta, se isso está em baixa, mas principalmente trazer novas oportunidades para conectar com o seu time de marketing, o seu time comercial e você estar à frente dos concorrentes, sabendo aquilo que o mercado está de fato procurando. Tá bem legal esse vídeo, tenho certeza que você vai tirar alguns insights aí para prospectar mais negócios. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Bora. Boa, vamos começar desde o começo, cara? Eu acho que vale a pena você dar um contexto, assim, pro cara que acabou de chegar, que talvez ele nunca tenha se dado conta, assim, do que significa esse research jurídico. O que uma ferramenta de research jurídico, ou seja, de análise de termos jurídicos, que tipo de problema ela resolve exatamente? Boa. Cara, research não vem exatamente desse mercado, mas principalmente no mercado financeiro. Você que, por exemplo, eu invisto na bolsa, né? E aí eu quero saber quais são as ações que estão em alta, ou qual mercado está em baixa, ou quais são as empresas, né, que estão performando melhor e que eu posso apostar e ter um resultado, ter uma performance melhor. E aí criaram-se as empresas de research, né? B3 é uma empresa de research tradicional, a Suno é uma empresa de research. Eleven, tem várias empresas de research. Então, o mercado tradicionalmente, mercado financeiro. Tem outras empresas, principalmente americanas, fazem muito isso. Eles conseguem mapear informações para te trazer tendências que, por exemplo, atuam no mercado livre. Esses dias eu vi no Mercado Livre uma sensacional, americana a ferramenta, os caras mostram tendências de produto dentro do Mercado Livre, por exemplo. Então o cara consegue te trazer e falar, cara, olha, o que vai vender no Mercado Livre, aí como é que ele faz isso? Né? Ele traz, por exemplo, ele cruza produtos que foram vendidos, por exemplo, lá no Shopee, mas nos Estados Unidos, ou, sei lá, no Alibaba, na China, em outros mercados, e que vão chegar no Brasil. Sabe aquelas coisinhas que vão chegando? Então os caras fazem esse cruzamento. Aquilo que vendeu lá fora, em algum momento, trouxe para o Brasil e deu certo, cruzam com estatísticas e trazem, ó, isso aqui está vendendo lá fora, vai chegar no Brasil agora. Tá prevendo uma hype, na verdade. Isso. É hype, é tendência, é tudo, no final das contas, expectativa. Mas além dessas tendências, que são hype, assim, que o cara está tentando projetar, ele traz aquilo que é a realidade, percentualmente. Então, o Mercado Livre ele não traz dados tão concretos de research, fala assim, ó, o que está vendendo muito é esse segmento, o que está vendendo é esse setor. Então, tem caras que não têm um segmento tão definido e estão sempre em busca de produtos que as pessoas estão querendo comprar. Sim. Esse é, para mim, a melhor definição de research, tá? É até bem louco isso, porque quando você vê essa parte de research no mercado financeiro, você sempre quer buscar uma casa independente, né? Você não quer buscar você não quer ver um research de um fundo de investimento. Sim. Porque, pô, que tipo de análise vai ser feita pelo cara que tem interesse em receber o seu dinheiro, né? Então, sempre buscar uma plataforma independente, tipo, essa não é o Mercado Livre que fez essa pesquisa. É uma plataforma independente, analisando o Mercado Livre. Né? Nosso caso aqui jurídico é a mesma coisa. TreeMind analisa de forma independente o mercado jurídico. Então, sempre busca uma forma independente de ver os dados, né? Bem legal. A nossa proposta é uma frase, né? Uma ferramenta de research jurídico que identifica causas e áreas em ascensão na advocacia. Isso é o que define principalmente o produto. Ele também vai além, né? Olha decisões e projetos de lei, vai olhar jurisprudências, enfim. Mas no primeiro momento, essa é a base, essa é a dor que a gente vai resolver. Sim, mas para que tipo de cliente assim, que poderia ser focado? Porque funciona para todo mundo, é a primeira pergunta, né? Tipo, quem pode se beneficiar e qual que é o principal benefício de ter uma plataforma dessa ou de ter uma ferramenta dessa? Cara, assim, até antes do cliente tem uma questão importante que são as alternativas atuais do escritório, né? Dos escritórios. Hoje você pegar assim, o que os escritórios fazem? A gente já ouviu aqui vários escritórios, alguns deles que são os maiores, né? Escritórios grandes, eles têm pessoas que ficam caçando isso, então ele fica acompanhando decisões, projetos de lei, entram em sites de tribunais, enfim, eles ficam verificando um monte de situações, entram em migalhas e tal, tentando encontrar brechas dentro do próprio mercado.
né, para alimentar o time ou para alimentar, por exemplo, os clientes, para ser relevante naquilo. Fala, pô, eu fui um dos primeiros aqui a publicar alguma coisa. Como faz os portais, por exemplo, migalhas, né? Então, as alternativas geralmente comuns. Escritórios grandes têm pessoas que fazem isso, escritórios pequenos, ou o próprio advogado tenta acompanhar, se manter atualizado, né? E aí tem aquela função da secretária, então, pô, fica acompanhando para mim aqui, saiu alguma decisão, saiu alguma coisa relevante. Hoje são essas alternativas. Cara, às vezes é normal, às vezes não, é bem normal para o escritório médio ou grande ter pessoas 100% dedicadas a isso. Né? A ficar vendo jurisprudência, a ficar vendo novos projetos de lei para poder comentar. Só que o ponto é, você analisar um projeto de lei nem sempre quer dizer que o público está procurando aquilo, sabe? Tipo assim, o estagiário lá procurou um projeto de lei que vai ser super legal e tudo mais e em algum momento vai bombar. Faz sentido você escrever um conteúdo sobre aquilo hoje? Será que é o momento certo? Essa então, é a principal cagada. Tipo assim, falar sobre isso. É um tema legal, mas que não está tendo ainda busca nas mídias ou nos portais, ou no Google em si, né? Bem legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar como a gente vai conectar isso, né? Então a gente vai levar essa informação, esse assunto que você está querendo abordar, essa decisão, esse projeto de lei, está em queda, está em alta, é inconstante, é ruim ou é recorrente, é bom, pode ir, vai que vai com fé que vai dar certo, né? Sim. Agora o público, são 3 públicos que a gente está focando e aí tem uma inovação nisso que é super legal. Primeiro, obviamente, o público, a massa, né, de advogados que já estão atuando, certo? Escritórios já consolidados, então, que vão dos pequenos escritórios aos grandes escritórios, tá? Então a gente tem aí alternância em termos de volume de colaboradores e de funcionários, advogados em si, mas 2 públicos são interessantes que, né, são públicos paralelos a esse, que são, primeiro, o público de advogados iniciantes, ou seja, aquele que eu não entendo como um escritório formado, tá? Acabou de tirar o OAB, ele está iniciando no negócio. Ele não é nem pequeno, porque o pequeno que a gente costuma dizer assim, é um cara que atua sozinho, mas já tem um escritório com 5, 10 anos, já girou um pouquinho. O iniciante, ele está lá para trás, sabe? Ele não girou ainda, né? Os processos ainda não caíram na conta dele, então ele ainda está se batendo bastante. Esse, para mim, é o iniciante. E tem um volume muito expressivo, né? Não preciso nem, né, relembrar os números aí de advogados que a gente tem no Brasil, todo mundo que nos acompanha, que está acostumado. E o terceiro público, esse é um pouco mais polêmico e super legal, para a gente vai ser um teste também, como a nossa proposta é gerar valor, são os bacharéis de direito. Eu costumo falar que os advogados sem OAB, mas é errado, então entenda como os bacharéis de direito. Os caras que não têm OAB, não passaram na prova ou, diga-se de passagem, reprovaram na prova, que diga-se de passagem 80% acaba não passando. Né? Números da última prova que eu vi, quase 130 mil pessoas fizeram a prova e 17% passaram. Então, vamos arredondar aqui, uns 30 mil. Então, 100 mil ficam para a próxima leva. Então, aí já são 6 meses, aí 6 meses de angústia, 6 meses do cara que quer entrar no mercado. Mas o cara já tem uma área pré-definida. Não, tem eu tenho alguns conhecidos que já desistiram, né? Já tentaram 5, 6 vezes. Eles atuam no direito, vivem do direito, mas não têm OAB. Utilizam o direito de várias formas que não é obrigatório usar OAB. Ótimo. E a ferramenta de research vai falar exatamente para esses 3 públicos e em especial para esse público também de bacharel, que ele já pode fazer algumas demandas e eventualmente ele não sabe, a gente vai trazer aqui, depois eu compartilho alguns detalhes. Sim, mas assim, para deixar bem óbvio para quem está ouvindo a gente, assim, né? Não vamos falar de TreeMind Tech, que é a nossa plataforma, vamos falar de mercado de research. Que tipo de informação a pessoa que está utilizando uma ferramenta dessa vai ter acesso? Tipo assim, o que ela vai conseguir encontrar dentro da plataforma? O que ela pode descobrir que ela não tem hoje facilidade de descobrir sozinha? Tá, legal. Cara, assim, tem 2 pontos importantes. O mercado hoje de research, ele já existem ferramentas que possibilitam isso para você. Exemplo, SEMrush, Neil Patel, próprio Google Trends que oferece para vocês de graça. Qual que é o problema e qual que é o diferencial que a gente vai conseguir propor, tá? Primeiro que essas ferramentas elas acabam oferecendo algo que é muito genérico. Então vamos supor aqui, você coloca lá uma palavra-chave, tá, relacionada a uma dor, vou colocar aqui suspensão empresarial, que está inclusive lá no TreeMind Tech. Se você entrar no site, você vai conseguir identificar se essa palavra está em alta, se ela está em queda, qual o percentual, a relevância dela. O que as ferramentas fazem? Elas pegam variações da palavra-chave, isso é uma primeira premissa, tá? Ele vai pegar todas as variações. O que são variações? Então eu tenho aqui suspensão do contrato, suspensão empresarial e suspensão do contrato. Então a gente entende que isso tem uma relação, ele entende como variação da palavra. Nem sempre. Então ele não tem essa inteligência. O algoritmo ele não é tão inteligente a ponto de conseguir te dar com precisão. Algumas palavras se confundem, algumas têm significados diferentes. Isso é a primeira premissa que eles entregam. Tipo assim, só para ver se eu entendi. Só porque a palavra é parecida, o Google, o Trends, ali vão entender que ela está dentro do mesmo escopo. Mas quem entende do direito sabe que muitas vezes aquilo ali não está diretamente conectado. Exatamente. Então eles entregam variações da palavra. O que ele vai te entregar também? Volume, que é a mesma coisa que a gente vai te entregar. Qual que é o grande diferencial? A gente consegue medir se essa palavra está em alta, se ela está em queda, cruzando com volumes, com variações do volume, até por uma inteligência de mercado. Então você pega assim, puxa,
Suspensão, por exemplo, empresarial é uma palavra que está em queda. Por que ela está em queda? Porque ela está associada ao fim do Covid, está associada a suspensões não, a decretos que foram, né, feitos pelo governo, e aí isso está caindo. Então, naturalmente, a gente consegue ir dando aquela dosada na ferramenta e entender isso. O gráfico está caindo, mas o Google não sabe, as ferramentas não sabem associar. Mas quando a pessoa está procurando suspensão empresarial, ela está falando, por exemplo, suspensão de contrato de trabalho dentro das empresas. Mas essa é uma palavra mas que é isso que ela pesquisa. Isso, exatamente. Então, são variações do termo, e aí a gente consegue, a partir daquele termo, associar a outros termos. Então, isso é inteligência de ferramenta, e consegue entender como ela está em queda. Então, se você até fizer esse trabalho manualmente, você vai conseguir, por exemplo, no próprio Trends, palavras como essa, exemplo, ver que ela está em queda. O Trends mostra a curva, sabe? Quando você pesquisa de maneira inteligente. E a gente consegue fazer isso de outra maneira, né? Que é cruzando informações. E por fim, o que as ferramentas oferecem e que a gente vai, acho que talvez seja o principal diferencial, para mim o principal diferencial assim, é que a ferramenta ela não consegue criar conexão do termo com outras dores do cliente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, assim, o cara que está procurando suspensão empresarial, quais são as outras dores relacionadas? Quais são os outros termos que se relacionam com isso? Né? Palavras que estão associadas. Puxa, provavelmente o cara, por exemplo, está com um problema talvez até com um problema financeiro, ele pode estar com um problema, pode estar com dúvidas relacionadas a aviso prévio, ele pode estar com dúvidas relacionadas a um contrato, a um tipo de contrato, sei lá, intermitente, ele pode querer mudar o tipo de contrato. Então tem vários termos ou problemas que estão associados àquela palavra-chave e que o algoritmo nunca vai conseguir pegar, porque tem que ter alguém alimentando. Ele tem que entender que aquilo ali é interessante e está relacionado àquela palavra. Isso é associação. Então, quando a gente pega um termo, por exemplo, como esse, a gente vai associar outros termos. Quais são as outras dores que em algum momento... Nesse caso, você pegaria todos os problemas que podem ser gerados pela suspensão de contrato de trabalho, né, e vai conseguir pegar... Depois, durante... Tipo assim, tudo que envolve o trabalhista, em outras áreas também que não são só trabalhistas, mas que podem ser afetados por isso. Por exemplo, até decretos, o que mudou antes e depois, né? Putz, o que na prática muda esse decreto da tua região? Esse tipo Ou de uma coisa, decisão, né? por exemplo, de repente um decreto passa a ter uma atualização, né? Aquele decreto lá, por exemplo, MP 936, né? Que foi um dos mais falados, foi bem no começo da pandemia. Sim. De repente, a suspensão, como a gente está vendo aí, por exemplo, aquela contribuição que o governo dá, né? Como é que é o auxílio emergencial? Que não tem fim, aquele auxílio emergencial. A mesma lógica, o governo vai lá e define que uma das disponibilidades, enfim, das viabilidades que tinha no decreto, que constavam no decreto, vai ser estendido mais um pouquinho. Então a gente cruza essa informação com pesquisa. A gente fala, puta, essa suspensão aqui agora tende a ganhar um pouco de relevância porque isso aqui vai voltar à tona. Sim. Então essa combinação, essa articulação e essa combinação de palavras-chave, de termos de pesquisa, como o algoritmo buscando, é o que faz a ferramenta dar essa inteligência para o advogado. Mas assim, você falou de uns nomes ali que eu acho que vale a pena dar as dicas também de ferramentas gratuitas e ferramentas que já existem no mercado para também não ficar só batendo no Mindtech, né, cara? Com certeza. O que exatamente funciona? Tipo assim, SEMrush, você falou, a plataforma lá do Neil Patel, a Google Trends, o que de fato a pessoa consegue encontrar lá hoje? O princípio de SEMrush é o quê? É você identificar concorrentes. Identificar, não concorrentes, mas estratégias de concorrentes. Você consegue colocar qualquer concorrente, você pega lá um escritório de advocacia, vamos pegar um exemplo aqui, o Machado Merer, que a gente gosta. Bota o Machado Merer, você sabe. Por exemplo, quais são os termos de pesquisa que as pessoas, quando vão no Google, mais levam para dentro do site deles? Que páginas, por exemplo, que eles estão nas primeiras posições? Quais são as palavras que eles mais focam? Se eles estão gastando, por exemplo, em tráfego pago, né? Se eles estão indo lá no Google comprando palavrinha, certo? Se eles estão fazendo um retorno, se eles estão tendo um retorno, por exemplo, das redes sociais, das comunicações que eles fazem indo para o site deles, enfim, diversas questões, é chamado de benchmarking, tá? Que é quando você pesquisa um concorrente. Já o Neil Patel é como se fosse um SEMrush numa versão beta. Então ele possibilita mais ideias de conteúdo, ideias de palavras-chave, ele possibilita algumas informações. Acho até que o Neil está olhando para o SEMrush como principal ferramenta, ele vem fazendo várias otimizações, né? Ele está saindo do beta, para você que não sabe o que é beta, é uma versão mais simples, compacta e vai fazendo pequenas melhorias, que é a mesma coisa que a gente está fazendo no Mindtech. Então o Neil Patel é um pouco mais compilado. E o SEMrush é uma das principais, né, nível mundo, que possibilita essas informações. E o Trends, para finalizar, que eu acho que Google Trends. Google Tendências, então você coloca um termo. Qual que é o problema do Trends? Ele não vai te dar tendência se você usar uma cauda longa, que a gente fala. Né? Você pegar assim, por exemplo, suspensão, a gente estava falando de suspensão empresarial, suspensão do contrato de trabalho. Talvez não apareça, só vai aparecer se o volume for muito expressivo. Essa eu sei que aparece, que o volume é expressivo. Então ele te mostra a tendência
ele te mostra se está caindo, você consegue fazer uma análise, por exemplo, dos últimos 5 anos. Você consegue olhar só dentro do YouTube, por exemplo. Será que vale a pena eu falar no YouTube sobre suspensão no contrato de trabalho? Ele te mostra no YouTube se faz sentido. Mas provavelmente se você colocar ali suspensão de contrato empresarial, contrato de trabalho, restaurante, por exemplo. Esquece. Daí já esquece, o Google Trends já não serve. Esse é o problema, porque o Trends ele só vai trazer informação quando tem dado suficiente. Sim. Tanto se você colocar assim, ele vai aparecer, não há dados suficientes. Ele não consegue fazer esse cruzamento, sabe? E tem um outro ponto aqui que é importante abordar, que eu acho que vai ser um dos principais diferenciais, né, no curto, médio, com certeza no longo prazo, que é associar os termos de pesquisa que a gente coloca, certo? Esse é um sonho, assim, e associar a conversão. Então imagina o seguinte, né? A gente coloca lá para você, eu sou um advogado que gosto de atuar no trabalhista para a empresa. Aí eu vou lá e coloco para você na tabelinha. Falo, pô, cara, é o seguinte, tem uma palavra aqui, suspensão do contrato de trabalho, que ela tem uma taxa média de conversão de 25%. O cara que pesquisa por essa palavra, 25% converte. Já imaginou o sonho? Puta que pariu, não preciso fazer mais nada. Eu pego aquela palavrinha e boto na minha campanha, ou pego aquela palavrinha e faço um impulsionamento nas redes sociais. Isso é o sonho. Então, para isso, a gente vai precisar cruzar a base de clientes que a gente tem, já são quase 150 clientes, um monte de campanha ativa, ver o que converte e trazendo tendências e associando a outros termos. E outra coisa que tem que cuidar para não errar, né? Falando de utilização, assim, eu queria que você faça um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas isso muda, às vezes, diariamente, às vezes semanalmente, mas com certeza mensalmente vai mudar, né? Então, tipo, não adianta você colocar uma palavra-chave hoje lá, suspensão de contrato, ou como reaver crédito tributário, sei lá, gasto durante o Covid, alguma coisa assim. Porque esse termo ele está em alta hoje, mas amanhã ele pode estar em queda, pode ter mais ninguém procurando. Então, e é rápido. Tem que estar sempre, né, se reciclando. Mas o que eu queria deixa eu só te complementar um negócio importante aqui. Eu falei das conversões, né, que é um sonho. E a outra coisa que vai ser adicionada depois da versão beta, a gente vai fazendo melhorias, tá? É justamente o fato de, por exemplo, uma das principais reclamações dos clientes, né, tanto os clientes que trabalham aqui com a gente, né, que são nossos clientes e a gente atende eles com campanhas, é o cliente desqualificado, em qualquer segmento. Mas eu quero um cliente desqualificado, eu quero... Cara, isso para mim é um assunto que rende um podcast à parte. O que é o cliente desqualificado, só para deixar claro? O cliente desqualificado é aquele cliente assim, que não tem potencial para contratar um escritório, por exemplo, trabalhista com foco no empresarial. E ele acaba entrando em contato. Aí o advogado fica puto, que ele não quer perder tempo, ele fala, cara, esse cliente é desqualificado. A pergunta que todo mundo faz, em qualquer mercado, como é que eu qualifico o cliente? E isso abre uma subjetividade enorme, sabe, de qualificação. Então, o que a ferramenta vai possibilitar a curto, né, a longo prazo? Ela vai possibilitar o seguinte, até no primeiro momento ela já vai te dar muito essa possibilidade, porque você mesmo vai fazer uso dos termos, então você vai saber o que traz um cliente mais qualificado e o que não traz, através de parametrização. Mas vamos pegar lá, peguei um termo lá, suspensão empresarial, como é que eu cruzo isso? Se eu, né, conectar na ferramenta, você usou aquele termo e trago ele para dentro de uma ferramenta que você, por exemplo, ele cruza, vai no seu site, passa a mão no plugin do WhatsApp, ou clica no formulário de contato e fala com você, e dentro da ferramenta você aponta que aquele é um cliente qualificado, o que a ferramenta vai poder fazer? Ela vai pegar todas as variações mais próximas do cliente utilizando aquele termo de suspensão empresarial e passa a otimizar a sua campanha. Então ele fala, cara, todos os termos que você está utilizando que não são esses aqui não são qualificados. Sim. Se você apontar que aquele cliente é qualificado. Então passa a ser uma qualificação não mais por característica de cliente, e sim pela forma como ele busca. Fica mais fácil a qualificação do cliente. Sabe? Guardadas as proporções, é como se cada um que pesquise de uma forma, você vai lá e aponta. Fala, esse cliente é bom. Ótimo, então quero mais clientes procurando assim. Então você qualifica de maneira um pouco menos subjetiva, fica mais fácil. Sim. Ao invés de criar aquela persona que todo mundo tem dificuldade de criar, você fala assim, cara, caras que procuram desta forma têm uma tendência maior de conversão. Gosto do perfil desse cliente, então eu quero mais caras como esse. Você consegue ver a qualificação pelo tipo de pesquisa no final do dia, né? Exatamente. Certamente, se você gostou deste corte, vou te convidar para consumir o conteúdo completo, que a gente fala sobre algumas questões estratégicas que esta ferramenta de research jurídico permite a você, como por exemplo a criação de novas áreas do seu escritório, ter mais assertividade nessa decisão e explorar oportunidades pontuais do direito, sabendo exatamente o que as pessoas estão procurando, ou até mesmo decisões, projetos de lei que podem impactar um determinado segmento e você está ali preparado para atender porque você tem esta informação privilegiada. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, vou deixar o link completo para você. E antes de você ir embora, obviamente vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ficar de olho quando a gente trouxer conteúdos como esse. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, nos diga se você gostou, se essa ferramenta faz sentido, se ela vai te ajudar de alguma forma. E mais 2 vídeos que eu quero recomendar para você que são complementares. O primeiro deles é Instagram para advogados, como é que você utiliza, pega a informação dessa ferramenta e utiliza no seu Instagram para bombar a sua rede social e gerar negócio. E o segundo é como captar clientes na advocacia.
Novamente, pegando informação privilegiada e usando essas técnicas, certamente você vai conseguir atrair mais negócios, fomentar mais relacionamentos e fazer o seu escritório crescer, né? Então depois me deixa o seu comentário aqui, nos diga o que você achou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.